Olá, prezados ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Meu nome é Carlos Renato Cunha e hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês uma palestra de Carlos Augusto Daniel Neto sobre devolução de capital a valor contábil. Essa palestra é fruto da nossa parceria com o Instituto de Direito Tributário de Londrina, o IDTL, com a Comissão de Direito Tributário de Londrina, da OAB Londrina, com o Instituto de Direito Tributário de Maringá, o IDTM, e com a Comissão de Direito Tributário da OAB Maringá. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada Dr. Carlos Daniel por também ter aceitado o convite. Rapidamente vou ler um mini currículo, porque como o colega Wesley falou, é vasto, né? A experiência o precede, vou ler só as informações então mais importantes. Dr. Carlos Daniel é ex-conselheiro titular da primeira e terceira sessões do CARF, é doutor pela USP e mestre pela PUC São Paulo em Direito Tributário e sócio do Daniel e Diniz Advocacia Tributária. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria inicialmente deixar meu agradecimento pelo convite especial ao Dr. Jaime Siqueira, que gentilmente me convidou para vir aqui falar com vocês sobre esse tema. Queria saudar também o Dr. Wesley Vieira, Dr. Elvio, que são extremamente engajados aí com o fomento do direito tributário no estado do Paraná. Queria saudar a doutora Noroara, com quem terei o prazer de debater hoje, o Diego, Isa, que colaboram bastante com esses eventos. E queria saudar os demais na pessoa da minha amiga Cíntia Campos, que é conselheira lá no CARF, que foi quem me substituiu na turma 3402, quando eu saí para a primeira sessão, e que sempre me recebeu muito bem quando eu estive aí em Maringá. Bom, indo direto ao ponto, o tema que nós vamos tratar hoje é sobre os limites do planejamento tributário, e aí estressar esses limites à luz de dois casos, ou de duas molduras específicas. A moldura das operações de devolução de capital social. E aí eu falo devolução porque, naturalmente, a devolução é um termo mais amplo do que só aquela redução de capital social de que trata a lei da SA. E essa devolução de capital social aos sócios a valor contábil. E a outra moldura que nós vamos abordar é da chamada segregação de atividades empresariais. Antes de entrar nisso, em cada um desses temas, eu acho que para saber quais são os limites do planejamento tributário, a gente tem que entender primeiro o que é planejamento tributário e o que não é planejamento tributário. Acho que talvez tão importante quanto você ter uma definição de planejamento é você saber também o que não é planejamento tributário, para que, não por uma questão simplesmente de capricho definitório, de arrojo científico, mas porque quando você carimba alguma coisa com planejamento tributário, você traz consigo todo um regime jurídico de controle, de análise, de principiologia que informa julgamento a respeito dessas questões, vem junto. Então, é preciso definir bem o que é e o que não é. Nesse sentido, obviamente, a gente costuma falar que o planejamento tributário é a realização de atos de negócios jurídicos lícitos, sempre lícitos, com a finalidade de buscar pagar menos tributos, seja optando por uma forma jurídica menos onerada tributariamente, seja por meio de não realização do fato gerador, ou procurar um outro meio de alcançar aquele resultado sem realizar o fato gerador. Então a gente tem diversas formas de realizar planejamentos tributários. Por outro lado, não é planejamento tributário, por exemplo, a realização de atos ilícitos. Ninguém vai defender que, por exemplo, deixar de pagar o tributo, deixar de declarar um tributo é uma forma de economia tributária válida, é uma forma de planejamento tributário, porque não é. Também não considero que seja planejamento tributário quando a empresa age de acordo com um incentivo econômico dado por uma norma tributária. As normas tributárias extrafiscais, a gente costuma falar, aquelas com finalidade extrafiscal ou com efeitos extrafiscais. Então, quando, por exemplo, o estado de Goiás me dá uma subvenção de investimento para que eu instale minha indústria lá, e eu tiro minha indústria do estado do Tocantins
e coloco em Goiás, atendendo a esse incentivo, ou tiro minha indústria do estado do Ceará e coloco na Zona Franca de Manaus, atendendo ao incentivo econômico que esses benefícios trazem, eu também não estou realizando um planejamento tributário. Pelo contrário, eu estou reagindo exatamente como a norma espera que eu reaja. Eu estou atendendo a um dirigismo econômico feito pela legislação tributária. Essa é a segunda situação que não é planejamento tributário em sentido estrito, tá, pessoal? Óbvio que se costuma chamar, num sentido lato, de planejamento tributário tudo que gere economia tributária, mas não é bem assim. Especialmente quando a gente está querendo discutir regime tributário de controle, que é o busilis dessa discussão inteira, gigantesca sobre planejamento tributário. E a terceira situação em que nós não temos um planejamento tributário é quando nós estamos exercendo opções fiscais. Ou seja, quando a legislação me dá 2 caminhos possíveis ou 3 caminhos possíveis e eu escolho um deles. Por exemplo, no imposto de renda, quando a legislação diz, olha, você pode adotar a apuração da sua base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas por meio do lucro presumido ou por meio do lucro real. Na pessoa física, você pode adotar a dedução simplificada ou completa. E aí a gente tem dezenas de exemplos aí de opções fiscais que o nosso sistema tributário dá. Na opção fiscal, é uma questão estritamente de legalidade. Você escolhe um caminho ou outro. Tá? Não é um planejamento tributário, ainda que gere economia, ainda que você tenha um caminho ou outro que seja menos oneroso, e aí você escolhe naturalmente aquele que vai ser mais barato para sua empresa. Tá? Pois bem, e aí vamos ao primeiro tema, que eu acho que eu diria que eu costumo brincar que é o ágil empresa veículo de 2020. Porque em 2019, só o que se discutia era ágil empresa veículo, ágil empresa veículo, ágil empresa veículo. E os casos desse tema de devolução de capital ao valor contábil, até então não tinham chegado à Câmara Superior. E os primeiros foram chegando no segundo semestre do ano passado, e chegaram outros esse ano, no início do ano, e os casos têm chegado, e é uma operação que está sendo bastante discutida. Bastante discutida. Mas veja, quem acabou de escutar o que eu acabei de dizer a respeito do que é e do que não é planejamento tributário, ficaria com o ouvido em pé e diria o seguinte, poxa, mas eu estou lembrando aqui que essa questão de devolução de capital valor contábil, na verdade, você tem lá o artigo 22 da Lei 9249, que ela autoriza que você, quando realiza uma devolução de bens do capital social a um sócio, você faça ela a valor contábil ou a valor de mercado. Se você fizer a valor de mercado, você tributa essa devolução de capital, tributa esse ganho de capital da devolução. Se você fizer a valor contábil, não tem tributação nenhuma, e caso a pessoa física, sócio pessoa física naturalmente, aliene posteriormente, ele vai tributar o ganho de capital inteiro, considerando como custo de aquisição o valor pelo qual esse bem estava registrado na contabilidade da empresa e pelo qual ele foi transmitido novamente ao sócio. Mas, poxa, você não acabou de falar que a gente ia falar de planejamento tributário, e aí você escolhe um caso em que você tem uma previsão legal que dá um caminho e dá o outro? Então quer dizer que a gente está falando de planejamento tributário, mas está escolhendo um caso que não é de planejamento tributário? É um caso de opção fiscal? Sim. A gente está fazendo exatamente isso. Por quê? Porque, recentemente, os julgados da Câmara Superior do CARF têm dado um tratamento para esse tipo de operação de planejamento tributário. E aí tem querido com isso, tem arrastado com isso, todos aqueles exames típicos de propósito negocial, de substância da operação, de ausência de motivação extratributária, que são usuais, vamos dizer assim, no exame de operações de planejamento tributário. Em síntese, esse caso foi escolhido porque, apesar de não ser planejamento tributário, tem sido tratado como tal
no âmbito da jurisprudência da Câmara Superior. Mas vamos dar um passo atrás, tá? De onde é que veio isso? Pessoal, isso aí, a gente tem que pensar que, por mais que muita gente até mais nova, que esteja vivendo hoje essa discussão, não compreenda bem, mas até 95, os dividendos eram tributados no Brasil. Então, o que acontecia? As pessoas, para tentar fugir da tributação de dividendos, criavam formas de transferir, tanto que era muito comum que a empresa concentrasse uma série de despesas pessoais do sócio, carro, aluguel, etc., para não ter que distribuir dividendos. E nesse contexto, uma das formas de passar um bem para o sócio, alguma coisa do tipo, sem ter que tratar isso como distribuição de dividendos, era fazendo uma redução do capital social. Só que o problema é que quando você tem uma transação de um bem cujo valor contábil é 10, mas o valor de mercado dele é 1.000, eu comprei ele por 10, mas o valor dele atual é 1.000, e eu faço uma transação desse tipo entre partes vinculadas, partes relacionadas, ou seja, a empresa vai lá, faz uma transação de um bem que vale hoje no mercado 1.000, eu transaciono ele com o meu sócio por 100, ou por 10, desculpa, que era o valor contábil, eu estou fazendo uma transação abaixo do valor de mercado. E isso cai numa restriçãozinha que a gente tem lá no Decreto-Lei 1598 de 77, que é o chamado DDL, ou Distribuição Disfarçada de Lucros. Então, teve uma séria discussão nesse momento se essa operação era uma forma de distribuição disfarçada de lucro. E se discutia, por exemplo, que não havia nem na integralização de bens do capital social e nem na redução, na devolução, nada de realização, que é um elemento necessário à tributação da renda. E o TFR, à época, chegou a consolidar uma jurisprudência no sentido favorável ao contribuinte e, de certa forma, positivando o entendimento do TFR, veio a legislação e criou essa possibilidade no artigo 22, essa opção fiscal da devolução a valor contábil a valor de mercado, que até, se vocês tiverem a curiosidade de olhar no regulamento do imposto de renda, ela é consolidada no regulamento como uma exceção às regras de DDL. Ela vai estar lá nos parágrafos adjacentes ao artigo que trata de DDL. Pois bem, então veio expressamente esse regime opcional aí, um sentido, um valor ou outro na devolução. O que aconteceu? A partir daí as pessoas, na pessoa jurídica, se eu alieno um bem para ganho de capital, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 34%. 25% de RPJ mais 9% de CSLL. Se eu alieno na pessoa física, eu pagava 15% até pouco tempo. A partir de 18% você passou a ter uma alíquota aí progressiva, mas ainda assim uma progressividade com faixas bastante generosas, por assim dizer. E cujo valor total não chega nem perto da tributação da pessoa jurídica. E aí, o que os sócios identificaram? Olha, para que eu vou alienar? Eu quero me desfazer de um ativo. Para que eu vou alienar esse ativo na pessoa jurídica? Se eu posso, eu estou fazendo uma redução de capital, estou diminuindo minha operação, quero alienar ativos, para que eu vou alienar esse bem na pessoa jurídica, se eu posso devolver esse capital, esse bem do capital social para o sócio e alienar ele na pessoa física pagando 15% ao invés de 34%. E as pessoas começaram a fazer isso. Começaram, eu não quero mais, eu quero alienar esses ativos aqui. Então você segrega aqueles ativos, devolve para os sócios, ou você segrega com a cisão e o sócio aliena diretamente a participação que ele tem na empresa cissionada, mas de certa forma você faz uma segregação desses ativos, seja pela devolução, seja por uma cisão, e na sequência você aliena a valor contábil esses bens. E nessa operação você tem uma vantagem tributária, gozando aí de uma liberdade que a lei lhe deu. E diversos casos desse tipo foram levados para o CARF. Por quê? Porque a fiscalização chegava e falava, olha, você não pode fazer isso, porque você devolveu esse bem para o sócio apenas para alienar ele posteriormente. Então, eles falam que é um planejamento tributário abusivo, que não tem razão extra tributária. E se vocês observarem,
O primeiro caso que foi tratado disso é, salvo engano, do ano de 2002. Então, é uma discussão que já tem algum tempo. E nesse momento, lá em 2002 ainda, foi vencedora no CARF a posição de que era efetivamente uma opção fiscal. O contribuinte não tinha que demonstrar propósito negocial da operação, não tinha que demonstrar a razão extratributária relevante, bastava, naturalmente, em que você atendesse os requisitos da redução de capital, que você estivesse absorvendo prejuízos ou o capital social tenha se mostrado excessivo. E a discussão seguiu, a gente teve outros julgados ao longo do tempo, nas câmaras baixas do CARF, tá, pessoal? E todos os julgamentos eram todos no mesmo sentido. É uma opção fiscal, o contribuinte se orienta aqui pela legalidade da opção, ele não tem, o fisco não pode questionar o propósito negocial dessa opção. Aí você fala, mas Daniel, eu vi um julgado do CARF que foi contrário ao contribuinte. As câmaras baixas, tá, pessoal? Eu diria o seguinte, olhe bem o caso concreto, porque a jurisprudência do CARF, ela chegou a consolidar o entendimento do seguinte, olha, realmente você tem total liberdade para fazer essa redução de capital, para fazer essa devolução de capital, desde que você não incorra em uma simulação. Desde que você não incorra numa fraude, nada do gênero. Dessa forma, o que acontece? Você passa a ter um controle muito alinhado com o que dispõe o nosso CTN. O CTN fala lá que você pode controlar operações com base em dolo, fraude ou simulação. Se você tiver dolo, fraude ou simulação nessa operação, o fisco pode questionar. Por exemplo, vou dar alguns exemplos clássicos, tá, na jurisprudência. Eu fiz uma redução de capital social, a Assembleia deliberou a redução falando que o capital social era excessivo, aí devolvi para o sócio alienou hoje, no mesmo dia ou no dia seguinte, e passou mais um dia, ele pegou o dinheiro dessa alienação e colocou de volta no capital social da empresa. Ou seja, você reduziu o capital no dia 1, alegando excesso de capital social. No dia 2, o sócio alienou, apurou o ganho de capital na pessoa física. E no dia 3, ele pegou aquele capital e incorporou de novo ao capital social da empresa. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: existia o excesso de capital social que foi a justificativa para a redução? Olha, pode até ser que numa circunstância muito específica você consiga me dizer que existia sim e que mudou a circunstância do dia para a noite. Mas numa situação como essa, me parece mais provável que haja, na verdade, uma simulação. Você alegou que tinha uma excesso de capital social que não existia, tá? Da mesma forma, outro caso também muito comum é caso em que o bem já foi alienado, a alienação, o contrato, ele está datado de antes da redução de capital, mas você faz a redução de capital apenas para convalidar a tributação favorecida. Então, você alienou o bem, você tem um contrato assinado de alienação dia 1º de maio, mas você vai ver a ata da Assembleia que deliberou a devolução do bem, você vai ver a ata um mês depois. Nesse tipo de situação, com a devida vênia, não há como você validar esse tipo de operação. Porque se você disser que essa pessoa vendeu uma pessoa física, ainda que o contrato seja da pessoa física, mas anterior à devolução, a pessoa física está alienando a non domino, ela está alienando uma coisa que ela não tem naquele momento. Então, é uma outra situação típica de simulação desses casos. Então, a jurisprudência do CARF ficou muito tranquila nesse aspecto. Olha, opção fiscal, salvo simulação. Então, você tem liberdade desde que você não incorra em simulação. Onde veio o problema? O problema veio quando começaram a chegar alguns casos na Câmara Superior. E eu não digo nem o primeiro caso que chegou, que foi o caso... Fugiu agora o número do acordo, eu acho que é 9101-004-335. É um recurso especial do contribuinte
que discutiu uma operação, não vou entrar em detalhes, está até por conta do tempo, mas o fato é que a empresa realizou uma redução de capital, devolveu as cotas de uma empresa que queria alienar. Em seguida, quem recebeu as cotas fez uma cessão gratuita para uma empresa no Uruguai, um offshore no Uruguai. Uma empresa que estava lá no Uruguai, e a empresa do Uruguai alienou e apurou o ganho de capital nessa operação. Como era ganho de capital de não residente, por conta do Uruguai, pagou 15% de ganho de capital. Tá? A autuação foi em cima dessa cessão gratuita que foi feita, e não em cima da validade da redução de capital. Inclusive, o acórdão da turma 1402, que julgou o caso, deixou isso muito claro. Olha, o que está sendo discutido aqui não é a devolução do capital que foi feita, mas sim essa cessão gratuita, sem proposta negocial, etc. Ou se era a função só de alocar o bem que ia ser alienado na empresa uruguaia. De todo modo, o caso chegou na Câmara Superior e acabou sendo julgado como se fosse um caso de redução de capital valor contábil, o que não me parece muito apropriado. Esse caso, eu acho que tem esse problema aí do próprio erro sobre o que estava sendo discutido antes de se criticar efetivamente a decisão. E a decisão foi contrária ao contribuinte, não preciso dizer, porque se falou que, olha, você não tinha propósito negocial nessa operação. Teve um segundo caso que foi julgado, também desfavorável ao contribuinte, esse sim, em que se discutia a redução de capital a valor contábil, mas que um dos conselheiros falou o seguinte: olha, essa redução a valor contábil que está sendo feita aí, ela é E aí, só para lembrar, vocês lembram do Casa e Separa, que era aquela operação em que duas pessoas, uma que tinha um bem e outro dinheiro, e queriam vender, e ao invés de um vender direto, integralizava o bem na empresa e depois separava, e cada um que botou o bem saiu com dinheiro, e o que botou dinheiro saiu com o bem. Que era uma operação, obviamente, claramente simulada, que foi rechaçada, chegou a ser aceita por muito tempo no CARF, mas desde os anos 2000 aí que é sistematicamente rechaçada, como simulada, com razão, tá? Mas o conselheiro falou o seguinte: olha, sabe essa operação de devolução de capital? Isso aí não é um casa-separa, mas é um separa sem casar. É o inverso do casa-separa, é o separa sem casar. Eu falo, tudo bem, no caso-separa, tem o bem na pessoa física, tem o dinheiro na pessoa física, vai para a pessoa jurídica e volta para a pessoa física. Mas aqui, você tem o bem na sociedade, e aí você separa, o bem vai para a pessoa física, a pessoa física aliena. Até aí, ok. Mas voltou para a pessoa jurídica? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ah, não voltou. Poxa, se não voltou para a pessoa jurídica, cadê o casamento do separa sem casar? Não tem. É a mesma coisa você pegar um casa-separa e dizer: olha, eu tenho dinheiro, ele tem o bem, a gente integralizou na pessoa jurídica, mas nunca voltou pra gente, a gente nunca desfez a sociedade. Onde é que está a irregularidade nisso? Porque nos casos em que o bem descia da pessoa jurídica para a pessoa física alienava e imediatamente depois voltava para a pessoa jurídica por meio da integralização, esses casos já eram rechaçados no CARF, não com base em propósito negocial, não com base em parâmetros de controle, planejamento tributário, mas com base em simulação. Certinho. Então, é isso que é problemático, a meu ver. Passaram a tratar uma coisa que não era planejamento tributário com planejamento tributário. E por último, a gente teve um último caso julgado na Câmara Superior, esse favorável ao contribuinte, tá? Em que o voto que gerou o julgamento majoritário foi de um conselheiro da Fazenda, naturalmente, mas que apontou o seguinte: olha, o contribuinte ele tem liberdade, à luz do artigo 22.9249, para escolher se a devolução vai ser a valor contábil ou de mercado, mas ele precisa apresentar o motivo da escolha. Aí você... Mas veja, ou eu tenho, como costumavam falar nas aulas de lógica, tertium non datus. Ou eu tenho liberdade para escolher um ou outro, ou eu tenho que dizer o motivo de eu ter escolhido um ou outro. Tenho que justificar qual é a razão de ter escolhido um ou outro. Não dá para eu ter uma escolha, mas eu tenho que justificar qual é a escolha.
Não, a justificativa é estritamente econômica. Eu vou escolher o caminho que a legislação me deu mais barato. Então, assim, é um tema que está palpitante na Câmara Superior. A meu ver, essa decisão favorável ela não deixou claro ainda os critérios que a Câmara Superior está adotando para análise desses casos, porque você vê que a maioria dos conselheiros ainda adota, os conselheiros da Fazenda, ainda adota essa linha de que essa operação é uma espécie de planejamento tributário, que não é. Então, a gente tem que acompanhar aí. Obviamente, como são casos que normalmente envolvem valores vultosos, não estão sendo julgados em razão da restrição de valores do período agora de julgamento virtual, tá? Mas é um primeiro caso aí que eu acho bem interessante pontuar com vocês, para ouvir depois as provocações da doutora Noroara. E o outro caso que eu trouxe também é um caso que também está sendo cada vez mais recorrente na jurisprudência, que são as chamadas segregações de atividade, que, em termos gerais, nada mais é do que você pega uma unidade empresarial e você cinde ela, você separa ela em duas, ou em três, ou em quatro ou mais. E aí cada uma vai passar a explorar individualmente certas atividades. Então você vai ter, e aí você tem, por exemplo, uma indústria que também é varejista. E você separa, você passa a ter uma indústria e uma empresa varejista. Não tem nenhum tipo de... uma empresa que cuida da parte de industrialização, varejo, de transporte, etc. Aí você segrega, cria uma empresa de indústria, uma empresa de transporte, uma empresa de varejo. Enfim, não tem nenhum tipo de óbice no âmbito do direito privado nesse aspecto, tá, pessoal? Onde começa a surgir essas autuações? O caso mais antigo, o caso mais emblemático, até pela originalidade, é um caso de 86, em que, obviamente não vou mencionar nomes, mas assim, é um caso de 86, em que o que aconteceu? A empresa era uma empresa grande, que ela era obrigada a optar pelo lucro real por conta do volume de receita que ela tinha. Aí o que ela fez? Ela criou várias empresas no lucro presumido, 8 empresas, e aí ela mantinha uma empresa no lucro real, que vendia tudo a preço de custo para as empresas revendedoras, e as revendedoras no lucro presumido revendiam e pagavam muito menos tributo do que se ela tivesse vendido elas lá no lucro real, por conta das margens de lucro presumido que a gente usa na apuração do lucro presumido. Esse caso foi levado ao CARF, e o que é que eles observaram? Olha, todas as empresas têm a mesma composição societária, nenhuma tem funcionários próprios, todas funcionam no mesmo endereço. O que é que o CARF concluiu? O CARF é a época do Conselho de Contribuintes, né? O que o Conselho de Contribuintes concluiu? Ele concluiu que aqui você tinha uma simulação. Você não tinha várias empresas, você tinha uma empresa separada em vários CNPJs. E o cerne dessa discussão no âmbito do CARF ficou bem em torno exatamente dessa questão eminentemente probatória. Normalmente as operações se baseiam ou é uma empresa que quer adotar um regime do simples e não pode por conta do valor, e aí segrega em empresas menores, em CNPJs, para espraiar a receita dela e poder adotar o simples em cada uma delas, ou empresas que são do lucro real obrigatoriamente por conta da receita e separa para poder adotar o lucro presumido. Só que, paralelamente a isso, você tem empresas que realmente separam, porque ela realiza várias atividades, é muito comum, todos vocês sabem, empresas que tenham, lá você olha o objeto social da empresa, linhas e linhas de itens diferentes. Itens muitas vezes que não se relacionam nem tanto entre si. Então, é muito comum que algumas empresas optem por fazer essa segregação até para otimizar. Olha, eu tenho uma equipe aqui que cuida só da parte imobiliária, etc. E tem uma parte aqui que é só da parte operacional, produção de bens. Veja, eu posso segregar para construir estruturas, uma estrutura empresarial horizontalizada com ganho de eficiência. Mas e o ganho tributário? Porque na hora que eu separei, eu vou poder adotar o lucro presumido, por exemplo, com uma empresa imobiliária que vai controlar todos os imóveis daquela empresa que estavam naquela unidade empresarial anteriormente. Ela vai pagar bem menos tributos porque adotou o lucro presumido.
Tá aí, qual é o problema com isso? Veja, cada empresa segregada tem uma atividade autônoma? Sim. Tem funcionários próprios? Sim. Tem sede própria? Nem que seja assim, mas a sede é do lado da outra. Não tem problema. Ela é uma empresa própria, no sentido aí de direito civil, ela é um conjunto de fatores de produção articulados para a realização de uma atividade própria? Sim. Então, o fato de você ter uma vantagem tributária em cima disso não infirma a validade da operação. E aí, nesses casos, e é muito engraçado que esses casos eles têm que ser analisados realmente casuisticamente, infelizmente. E até eu diria que é o seguinte, que a jurisprudência do CARF em matéria de planejamento tributário até 2015 era extremamente casuística. Eu acho que nos últimos 3, 4 anos que tem se começado a construir alguns critérios mais abstratos, mais a priori para serem utilizados. Os americanos diriam threshold tests de análise dos casos para determinar se há ou não há planejamento tributário, se é válido, se não é válido, se é oponível, se não é oponível ao fisco. Mas antes disso, a análise de caso de planejamento era extremamente casuístico. Parecia que você estava estudando common law, porque é o caso Grendene, é o caso Transpinho, é o caso Santander, é o caso isso, é o caso aquilo. Você está estudando um common law. Mas nesse caso da segregação de atividades, realmente depende muito de você demonstrar, e todos os acórdãos a respeito vão nesse sentido, nesse sentido de você demonstrar que, olha, a segregação de atividades que eu fiz é válida, as duas empresas ou mais empresas que resultam dessa operação, elas exercem atividades próprias, ela tem existência autônoma, ela tem existência própria, com ou sem vantagem tributária, independente da vantagem tributária que essa reestruturação ostente. Não, mas olha, você separando elas, vantagem, você não comprovou qual é a vantagem comercial ou empresarial disso. Tá, mas você não tem fiscal que controlar se a minha decisão empresarial está certa ou está errada. Você tem que controlar a validade dos meus atos, a oponibilidade deles ao fisco. Se eu fiz uma separação, ainda que não tenha tido uma vantagem comercial, mas as empresas subsistem autonomamente, não há razão para que a fiscalização venha e questione a oponibilidade dessa operação de segregação ao fisco. Então, nesse sentido, que eu poderia falar em arremate, é que as decisões do CARF são no sentido de que é possível, sim, segregação. Mas, óbvio, você tem que ter uma segregação em que não seja baseada numa simulação, que não seja baseada na criação de CNPJs vazios apenas para alocar receita e poder optar por regimes menos onerosos, como lucro presumido ou Simples Nacional. Fora que essa discussão ela não impacta apenas o imposto de renda, ela impacta, por exemplo, o IPI, quando a gente vai ter que discutir a aplicação das regras de VTM, de valor tributável mínimo, que é outro tema que dá uma baita discussão no âmbito do CARF, porque a partir do momento que você segrega e você vai ter operações entre essas empresas, você vai ter que observar uma base mínima de IPI por força de uma norma específica antilesiva que existe. Você traz também, a depender do setor que a gente estiver falando, você traz também discussões relacionadas a PIS/COFINS monofásico, porque essa segregação de atividades pode gerar uma vantagem tributária a nível de PIS/COFINS monofásico. Então, essa segregação ela tem reflexos tanto no âmbito de imposto de renda quanto no âmbito aí de tributos indiretos, IPI e PIS/COFINS monofásico. Mas são duas questões que cada vez mais têm sido discutidas no âmbito do CARF, especialmente a primeira, que agora está chegando com mais força na Câmara Superior e os critérios não estão tão claros ainda na jurisprudência. A segunda, talvez é menos difícil você elencar critérios específicos, mas se torna mais uma análise de caso a caso, de verificar que não se trata de uma simulação, mas eu acho que são os dois casos aí que estressam bastante o limite de liberdade do contribuinte de estruturar as atividades dele no âmbito de um planejamento tributário. Bom, agradeço a paciência de todos e
devolvo a palavra à doutora Noroara, que certamente fará brilhantes comentários aí a respeito. Obrigada, Dr. Carlos Daniel, foi excelente a exposição e a gente não esperaria menos, considerando a tua experiência e a tua atuação como conselheiro do CARF. Inclusive, antes de começar os meus apontamentos, eu queria indicar para todos que nos assistem a leitura de um artigo do Conjur, que eu tomei a liberdade aqui de analisar antes da nossa conversa, em que o Dr. Carlos Augusto, desculpa, põe aqui toda a situação dos acórdons e detalha muito bem essa alteração de entendimento acerca do que é planejamento tributário, dessas alterações com relação a propósito negocial e opção, que em tese, como ele bem expôs, não seria planejamento tributário, né? Então, dentro disso, até vou colocar aqui no chat depois para o pessoal, se vocês quiserem acessar. Dentro disso, Dr. Carlos, eu fiquei com umas premissas, né, na cabeça. Foi excelente a exposição inicial para determinar o que seria planejamento e o que não seria. Dentro do que não seria planejamento, sendo uma opção fiscal conferida ao contribuinte, sendo possível, então, de ser utilizada sem que ele sofresse qualquer tipo de autuação, mas considerando que o CARF faz essas alterações de entendimento consideradas as situações fáticas, então aquilo que era, no princípio, uma opção fiscal, como essa questão da devolução de capital a valor contábil, é considerada pelas turmas inferiores como opção fiscal, e hoje já começa essa discussão nas superiores de que talvez não seja opção, e sim uma modalidade de planejamento tributário que implica diretamente da demonstração de propósito negocial, já me chama a atenção, então, a questão do ônus de prova. E isso liga também com o segundo tema da palestra do senhor, porque aí a gente vai na questão da segregação de atividade, que, no meu sentir, também envolve muito a questão do ônus de prova. Com relação aos dois casos, então, o primeiro debate, o primeiro questionamento que eu proponho é essa situação de que nós, enquanto contribuintes, enquanto advogados de contribuintes, devemos estar atentos à questão da lavratura dos autos de infração, em que medida os fiscais eles devem apontar isso, de que existe sim, de que seria então um planejamento e não uma opção fiscal, e sendo um planejamento, haveria então, ou inexistiria, né, o propósito negocial que autorizaria esse planejamento, em que medida o contribuinte tem que se resguardar a ponto de comprovar que aquela determinada decisão que ele tomou, lógico, tirando os casos de simulação, seriam suficientemente analisadas pelo fisco a ponto de não serem consideradas um planejamento simulado, vamos dizer assim. E o segundo ponto, aí também nessa mesma linha, é um outro caso que tem a ver com o que a gente discutiu aqui, que também tem sido bastante discutido no CARF recentemente por conta de um acordo novo, é aquela questão também de subscrição de cotas para, aí não redução de capital, mas aumento de capital, feito por SA e feito por limitada. Então, existe uma opção, acredito, né, uma opção fiscal de fazer, havendo a possibilidade regulatória de optar por constituir uma SA ou uma limitada. Uma vez que eu constituir uma SA, eu tenho a possibilidade de me valer daqueles benefícios, não é um benefício, né, no meu caso aqui, eu entendo que seria uma não incidência de imposto de renda e CSLL, no caso de aumento de capital por subscrição de cota, no caso de SA por ação, se eu coloco em reserva de capital, por exemplo, e não passa então por uma conta de resultado, eu não seria tributada, porque existe uma determinação legal que me autoriza a não tributar. Ao passo que se eu constituir uma limitada, tendo a mesma apuração contábil, eu não posso me valer desse benefício. Então, até que ponto a gente chegaria a discutir se essa opção, por exemplo, de constituir uma limitada ou uma SA, seria uma opção fiscal ou um planejamento tributário, e aí eu teria que demonstrar eventualmente um propósito negocial em cima disso. Seriam essas minhas considerações, espero conseguir contribuir
com os debates. Obrigada. Obrigado, Muruara. Bom, são dois pontos bem interessantes. Acho que o primeiro, eminentemente probatório, a respeito das operações de redução de capital. E, naturalmente, eu acho que a respeito especificamente da redução, tá? Que a redução é o mais comum. A redução, a legislação traz os requisitos dela. A Assembleia, ela é soberana para definir se o capital social ele é excessivo ou não é excessivo para a atividade. Veja, muitas vezes o capital social ele está muito aquém do patrimônio líquido da empresa. Ele só bate com o patrimônio líquido quando você começa. E pode ser que por um determinado motivo você tenha feito uma capitalização de parte dos lucros acumulados e aumentou o capital social. Tudo bem. Aí vem, por exemplo, uma pandemia, uma coisa que a gente está vivendo agora. Veio uma pandemia, passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, você tinha feito aquele aumento de capital achando que ia precisar de mais capital de giro, ia precisar tomar empréstimo, uma coisa do tipo, precisar de uma garantia maior para os seus credores, e de repente você descobre que não, que sua empresa, pelo contrário, você vai ter que retrair sua operação. E você faz uma redução de capital. A Assembleia delibera. Eu tenho que contar essa história inteira para fiscalização? Olha, em rigor, não. O ônus de comprovar que houve simulação é da fiscalização. Não é você que tem que comprovar que um ato realizado pelo órgão competente para tanto, soberano para tanto, tem uma causa própria. Ele delimitou, tem excesso de capital social, eu deliberei. Então o fiscal que deveria coligir provas, e aí mostrar que esse bem foi para o sócio A, mas o sócio A alienou no dia seguinte e no D+2 ele foi lá e colocou o dinheiro de novo na empresa, por exemplo. Ou mostrar que, olha, se você olhar e verificar aqui, você tem um e-mail com o contrato desse sócio dias antes da Assembleia, deliberando a venda do bem, e aí deliberando, não no sentido de atos preparatórios, tá? Mas no sentido de efetivamente firmando o contrato. Até porque muita gente considera que, não, mas olha, você começou a negociação antes da Assembleia fazer a devolução de capital. Eu não vejo nenhum problema com isso. Tá? Eu não vejo nenhum problema, até porque pode ser assim, pode ser que a empresa esteja analisando a redução de capital há algum tempo, e aí já sinalizou que iria fazer isso. Olha, vamos fazer uma Assembleia daqui a um mês, e a gente vai devolver esse bem para você. Tá bom, eu vou devolver, mas eu não tenho interesse em ficar com esse bem para mim. Então eu já vou procurando um comprador, vou achando uma forma de alienar esse bem. Eu não vejo como esse elemento seja juridicamente relevante para identificar uma simulação a respeito da operação em si que devolveu o capital social para a empresa. Tá? Então, assim, a questão probatória, eu acho que o peso, como a gente está falando aqui de simulação, o peso cai nas costas da fiscalização. Você tem que dizer, você pode até prestar esclarecimentos, até porque se você não prestar esclarecimentos, você está sujeito a uma multa agravada, eventualmente, enfim. Mas você pode prestar esclarecimentos, você não tem que comprovar isso. O fisco que tem o ônus de provar que a operação foi simulada. Bom, em relação ao segundo ponto que a doutora Norada colocou, dessa questão de integralização de bens, subscrição de cotas ou de ações no SA, numa limitada, e me parece que a discussão é subscrição com ágio, né? E essa é uma discussão que, inclusive, foi julgada agora recente, mas sobre o aspecto do ITBI, né? Só um parênteses, até fora do nosso tema. Eu sempre falei em aula, especialmente nas aulas do mestrado, aula da PUC, eu sou assistente da professora Beth Carrasa lá, já dou aula com ela há uns 5, 6 anos lá. E eu sempre costumo falar o seguinte, todo mundo sempre aplaudiu muito a interpretação teleológica de imunidades, e eu sempre falo o seguinte, olha, a interpretação teleológica, ela é traiçoeira, porque da mesma forma que a justificação pode servir para você ampliar o alcance da regra, ela pode servir para você restringir o alcance da regra. Todo mundo sempre falou, tem que se interpretar teleologicamente, até a hora que vem uma interpretação teleológica aplicada por meio de uma redução teleológica. Foi o que o Alexandre de Moraes fez ali naquele caso. Mas não estamos tratando de TBI aqui, estamos tratando de planejamento. E veja, eu tenho para mim que quando você subscreve uma cota com ágio, você não tem que tributar isso
na pessoa. Olha, se você subscreve por valor de mercado, ou não, subscrever a valor contábil. Tá. Bom, se você subscrever. A escolha da forma empresarial é livre. Você não tem. Havendo ágil, né? Havendo ágil. Porque se for a valor contábil, daí não tem. Se você. Não, porque às vezes você tem o ágil porque o bem que você subscreveu, ele é. Como é que pode dizer? Ele é maior que o valor da cota ou da ação que você está adquirindo. Aí você também registra isso como ágil na subscrição, tá? Mas vamos dizer que se você fez uma integralização de bem de capital social por valor de mercado. Nesse caso, você tem os requisitos aí de tributação, porque você tem uma alienação de um bem por um valor superior ao valor pelo qual o bem está registrado. Só que, por outro lado, você está simplesmente permutando o bem no seu capital social por uma cota de valor equivalente. Então, é até complicado você falar em tributação nessa operação, independente da forma que se adote, tendo em vista que não tem riqueza nova operando aí. Entendeu? Por mais que você esteja falando nessa integralização pelo valor de mercado ou pelo valor contábil, é complicado você falar, porque você recebe uma ação no valor equivalente. Você recebe um direito no valor equivalente. Lá na 9249 eles tratam disso. Eles falam, olha, se você faz, só que ele opta pela tributação lá no 9249. Se você transfere para a pessoa jurídica na integralização do capital bens direito pelo valor da declaração, você não paga nada. Se for pelo valor de mercado, você tem que exatamente tributar, tá? Mas em relação a isso, fora essa questão do ganho de capital, eu não vejo como você teria uma margem aí para fazer um ou outro. Não cheguei a ver esse acórdão que foi julgado para entender qual era a situação específica. Então, assim, você pode até discutir a constitucionalidade da regra. Tá? Você dizer, olha, a regra de tributação do ganho de capital nessa operação não é válida porque eu estou fazendo uma permuta de um bem ou direito por uma cota ou ação. Agora, daí você estabelecer um tratamento de isenção para esse ganho de capital, eu teria que dar uma olhada no acórdão específico para entender qual foi o fundamento ali. A priori, tá? E aí eu falo sem ter visto a decisão, as características concretas, eu não vejo razão para que a pessoa seja compelida a adotar uma forma empresarial ou outra, CSA, uma forma societária ou outra, CSA ou limitada, tá? Mas eu teria que analisar melhor o caso para ver do que se trata, o fundamento disso. Bom, obrigado, Noro, por enquanto. Nós temos algum questionamento? Acho que os questionamentos levantados pela doutora Honorária já nos ajudam a evidenciar bastante coisa, né? Acerca do apresentado. Só fazendo aí um gancho, professor Carlos, professor Daniel, né? O que a gente sempre vê que é muito sensível em todas essas questões é justamente relacionado a provas, né? Tivemos recentemente uma reunião conjunta como essa com a Fabiana Del Pago e também houve justamente esses comentários. Ela fala muito, né? Muito bem, inclusive, sobre provas. De fato, um dos grandes problemas são esses aí, está relacionado a provar, né? Muitas vezes, por mais que a fazenda é compelida a provar, ou teria que provar, na prática do dia a dia, principalmente no âmbito judiciário, é mais complexo essa prova, né? Bom, acho que não temos nenhum questionamento, estamos aí a poucos minutos. Professor Carlos Daniel, se você quiser fazer um encerramento do tema como um todo, né, até pelo fato do horário, a gente costuma
aqui na nossa reunião, seguir a risca aí, tanto o início como o término, né, do palestras. Vamos aí, seguimos a risca, 11h59, salvo o melhor juízo aqui. E daí eu gostaria, então, só passar para o Dr. Carlos Daniel, para ter as últimas palavras, enfim, acerca do assunto. Posteriormente, se a Noroara tiver mais alguma coisa, para a gente, então, partir para o encerramento. Tá. Obrigado, Dr. Wesley. Bom, eu acho que se tem uma coisa que eu posso deixar aí de comentário, de fecho, a gente tem que separar apples and oranges, o que é planejamento do que não é planejamento, tá? E dentro disso, e dentro da questão de planejamento, combater planejamento com a questão de simulação, até porque eu falo muito que a ideia de propósito negocial, se você for analisar a fundo a jurisprudência do CARF, a ideia de propósito negocial ela é tratada nos julgados, não estou dizendo que é sempre, tá, pessoal? Tem vezes que ele é utilizado como um fundamento autônomo, mas na maioria dos julgados, o propósito negocial ele é utilizado como um elemento indiciário usado pela fiscalização para corroborar a ocorrência de uma simulação. Eu vou te falar, em 90% dos casos é assim. Então, cai muito na questão de ônus de prova. Ele está trazendo um elemento indiciário e você traz provas no sentido contrário, que não é simulação. A Valéria até comentou aqui no chat que o problema é a autuação com base em presunção. Sim, ônus de prova tem que ser uma coisa sagrada. E eu trato isso de forma bastante formalista. Eu acho que da mesma forma que a fiscalização tem o ônus de prova dela durante a etapa de investigação até o lançamento, o contribuinte tem que cumprir o ônus de prova dele no momento da impugnação e a dialética no processo administrativo, especialmente aí que eu tenho mais vivência, tem que seguir dessa forma, com a repartição do ônus de prova. Não dá para você autuar com base em história bem contada, uma história ampla, ou de demonização de qualquer tipo de vantagem tributária, ou muitas vezes autuações que você tem hoje, que vem na esteira de operações policiais, que muitas vezes você vai ver, não tem fundamento nenhum, mas ele menciona, tem fundamento nenhum na operação em si, mas ele menciona a ligação da empresa com a operação para tentar demonizar a priori. Então, assim, isso tudo suja, isso tudo turba a discussão técnica, que tem que ser técnica. Se tem uma coisa que qualquer tributarista sabe é que no âmbito tributário você não tem muita margem para essa emotividade de crime, porque a empresa vai... Não, você tem um tratamento muito estreito e técnico. E o tratamento tem que ser técnico também para aspectos de planejamento tributário. A gente tem que saber distinguir uma coisa da outra e saber qual é o critério de controle de um e de outro. E nesse aspecto, eu acho que esses casos aí que foram mencionados hoje são bem representativos. Espero, com essa breve exposição, ter colocado aí alguns dos principais pontos do debate. Agradeço mais uma vez, especificamente ao Dr. Jaime pelo convite, ao Dr. Wesley e também ao Dr. Elvio pela comporem essa mesa aqui de debate, a doutora Noroara pelas considerações também, e acho que encerro por aqui minha participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Daniel. Parabéns pela belíssima explanação aí. Doutora Noroara, você quer fazer algumas últimas palavras acerca do tema? Rapidinho, só agradecer novamente pela oportunidade, foi bastante esclarecedor e essa situação do ônus de prova realmente é uma dor que a gente sente na atuação, especificamente nestes casos em que a Valéria bem pontuou. Infelizmente, existem autuações que são feitas com base em presunção e a gente tem que lutar para que essas questões sejam olhadas de uma maneira mais objetiva e técnica possível, porque isso também nos dá munição para conversar e entender melhor o cotidiano das empresas e orientá-los da maneira correta também, para que não existam deturpações no sentido de interpretação para lado A ou para lado B. Então, agradeço novamente, muito obrigada pela disponibilidade, estou sempre à disposição também. Um abraço a todos. Obrigado, doutora Noroara. Bom, então declaro encerrada a nossa reunião conjunta de hoje. Obrigado a todos. Reitero aí, doutor Carlos Daniel,
Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos os integrantes das comissões, dos órgãos, etc. Até a próxima e ficamos por aqui. Esse podcast é realizado com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 18 anos moderniza a rotina dos advogados do Brasil. Deixamos aqui o recado de sempre. Curtam nossos perfis e páginas nas redes sociais. No Instagram, Tributário para Ouvido, temos página no Facebook e no LinkedIn, perfil no Twitter, @aoouvido. Envie e-mails com críticas, ideias, sugestões e elogios para o contato @tributarioapedoouvido.com.br. Muito obrigado.